Bom, hoje nós vamos falar mais de criaturas fantásticas, na verdade dos chamados monstros clássicos. Os monstros clássicos, para quem não sabe, são o Drácula, ou o vampiro de uma maneira geral, o lobisomem, a criatura da Lagoa Negra, a múmia, o Frankenstein e o Homem Invisível. Na verdade, do Homem Invisível, hoje nós vamos tocar mais na figura do vampiro, explicar um pouco do Drácula, do vampiro. E, evidentemente, nós não vamos falar do Homem Invisível, porque o Homem Invisível foi tirado de um clássico literário, então ele não tem um fundo mitológico, histórico. Eu sei que a pessoa vai falar assim, mas, por exemplo, o Frankenstein, que é um monstro do clássico, também não tem, mas isso vai ser quando a gente falar de Frankenstein, eu explico. De qualquer maneira, vamos falar do vampiro. A figura do vampiro, na verdade, assim, mitologicamente, ela aparece desde o início dos tempos, em praticamente todas as culturas do mundo, mas ela ficou famosa no século XVIII, quando surgiu o Conde Drácula, então, na literatura, então você tem Bram Stoker, você tem outras histórias antes dessa, mas de qualquer maneira nós vamos falar com ela um pouco mais pra frente, Mas muito antes disso, você tem, por exemplo, o Vircolatas na Grécia, o Strigoi na Romênia. O Strigoi, na verdade, se você for considerar a origem da palavra, ela vem de bruxa, de strega, do italiano, mas era uma das ligações até das quais os vampiros tinham. Historicamente, assim, na verdade, literariamente falando, você tem o vampiro do Polidori, o Carmilla do Le Fanu, e o próprio Drácula, do Bram Stoker, como eu falei, que foi o que chamou a atenção do vampiro. Então, na verdade, isso é engraçado porque esses autores estavam escrevendo isso, e ao mesmo tempo estava acontecendo ondas de vampirismo, ondas de pessoas falando que vampiros existem, que foram atacadas e viram vampiros em cemitérios, ali em Londres, na Europa. Então você tem esse movimento ele surgiu com uma razão, e como eu falei, muito antes disso já existiam, e na verdade em todos os locais do mundo, a gente vai comentar um pouco dos mitos da figura do vampiro. Do Drácula, na verdade, a figura surgiu do Vlad III, da Romênia, chamado Dracul ou Tepes, ou Vlad Tepes ou Vlad Dracul. Vlad Dracul é o Vlad, filho do dragão, Vlad Tepes é o Vlad o Empalador, e isso surgiu na época das Cruzadas, quando os muçulmanos estavam ali subindo, e o Drácula era um comandante ali, na área da Transilvânia, atual Romênia, que lutou contra essas hordas, e ele passou a chamar Drácula o Empalador, na verdade Vlad o Empalador, porque ele empalava os inimigos, e reza a lenda que ele comia assim, em volta dos inimigos empalados, aquela figura bem horrenda, Já a figura de Dracul, na verdade, é porque ele era parte de uma ordem de cavalaria, a Ordem do Dragão, E por curiosidade, se você for na Romênia ainda hoje, e vê lá, tem o Castelo Drácula, ele é considerado um herói nacional. E se você falar que ele é vilão, os caras vão ficar bravos lá, porque lá ele é considerado um herói nacional. Então, todo esse negócio de vampiro não tem nada a ver com ele. Mas, de qualquer maneira, voltando lá às crenças populares, como eu falei, o vampiro surgiu ainda na antiguidade, antes disso até. E a lenda, ela tem, apesar das lendas serem locais, elas têm várias ligações, e várias semelhanças. Então, por exemplo, as pessoas abriam lá as tumbas e encontravam os corpos saudáveis, com aparência saudável. Lógico, não é saudável, o cara estava morto, mas ele estava a pele rosada, não tinha acontecido decomposição. O que era, se você for parar a pensar, a mesma coisa acontecia com os santos,
cheiro de rosa, então... E muitas vezes, vários estudiosos do tema, eu cheguei a ler mais de um livro sobre isso, falavam que isso era por causa da acidez do solo, né? A acidez do solo, no qual eles tinham sido colocados, não deixava o corpo acontecer, né? E outro daí veio aquelas teorias de que os bruxos depois de mortos se tornavam vampiros, né? Então na Rússia, por exemplo, você tem que, se a pessoa era contra a igreja, né? Se ela tinha aquela atitude meio herética contra a igreja ortodoxa, ela ia virar um vampiro depois de morta, né? E das lendas é muito engraçado, porque a gente vai sempre lembrar, né? Enfiar uma adaga, uma estaca no coração. Normalmente essa estaca não era de qualquer madeira, né? Tinha que ser uma madeira nobre, né? Aí o crucifixo, o alho, né? A prata, que também é ligada aos lobisomens, mas isso a gente fala depois, né? Só que é muito interessante que tem certas coisas que, assim, isso tudo a literatura trouxe, né? Mas teve coisas que não, por exemplo, em várias lendas antigas, então na China, em alguns locais, que as pessoas colocavam ali, se a pessoa achava que a pessoa era uma vampira, colocava ali junto dela um saco de arroz, um saco de areia, porque ela ia ficar contando o arroz ou a areia, ia passar a noite contando, porque ele é compulsivo, ia ter que voltar para dormir e não ia conseguir caçar ninguém. Então imagina que ridículo numa história acontecer uma coisa dessas, né? Mas em suma, é uma das lendas, umas partes mais desconhecidas da lenda, né? Sobre a luz solar, isso é muito interessante, porque nas lendas originais o vampiro pode andar na luz solar, não tem tanto poder quanto de noite, mas não é dizer a luz solar mata o vampiro, não mata. Tanto que você tem, se eu não me engano, até no filme do Drácula, eles mostram isso, o Drácula andando de dia, né? O Drácula do Bram Stoker, né? E uma das coisas que todos os mitos têm, né, que para matar o vampiro como falando, empalar ele e depois decapitar ele. Agora, interessante, porque é aquela piadinha que a gente faz, né? Então você vai lá e empala a pessoa, entendeu? E depois você decapita, vai lá, corta a cabeça da pessoa, para a pessoa não voltar, para o vampiro não voltar mais. Fala, pô, mas qualquer pessoa que você fizer isso, a pessoa não vai voltar mais, né? Se você enfiar uma estaca no coração da pessoa, depois decapitar ela, já era, morreu. Qualquer um morre, mas tudo bem, né? Isso é piadinha de escritor. Antigamente, então, se a gente for falar das origens, né, isso bem antigo, tá? Isso é ali na época do início do cristianismo, né, do judaísmo, falavam que os vampiros eles eram crias de Lilith, né? Que a primeira mulher, que ele tinha sido a primeira mulher do Adão, então o Adão tinha sido feito do barro, né? Ao contrário da Eva, que tinha sido feita de uma costela do Adão, e a Lilith tinha sido feita do barro também, né? Só que ela não queria aceitar, né, a superioridade do Adão, então ela foge e vai fazer sexo com as criaturas, os demônios, né, e as criaturas da escuridão e do submundo, e disso nascem os monstros, entre esses monstros o vampiro, né? Então você tem assim, por exemplo, na mitologia greco-romana, você tem a figura da Impulsa, da Estrige, das Lâmias, né, de Hécate, que também é uma deusa, das encruzilhadas, com a própria Lilith, é uma deusa da escuridão, né? Todas elas são filhas, né, as Lâmias e as Estriges. De novo, você vê que a gente está falando de Strega, eu comentei que o nome Strigoi da Romênia vinha de Strega, bruxa, e vem de Strige, que eram aqueles seres meio pássaros, meio humanos, né? Ligados, inclusive, se eu não me engano, eu cheguei a comentar isso, as sereias, na verdade as lâmias.
as lâminas são ligadas às sereias, só que, e se alimentavam de carne humana, né? De carne humana, de sangue, né? Então você tem isso, por exemplo, na África você tem também, né, o Gegé, a Somburu-san e vários outros, não, são figuras assim. Na China você tem o Qianxi, que era ele usava aquelas roupas antigas do século XVIII, né, saltava muito, tinha a pele meio verde, garras. Então você vê que... E no Japão você tem o Nekengoi, que é um vampiro que é totalmente diferente do vampiro ocidental, né? A cabeça dele se solta do resto do corpo e voa, e ele caça só com a cabeça, né? Ele não caça com o corpo inteiro, né? Então, como você vê assim, por que eu estou falando isso? Para você ver a quantidade de lendas. Então, e essas são poucas, eu estou dando exemplos, como eu sempre digo, a ideia do Dicas não é fazer um curso que você vai saber tudo, é te dar pequenas partes em que você possa estudar, né? Você possa pesquisar e criar alguma coisa sua, né? E todas essas versões de vampiro, né? Para você trabalhar a sua história de terror, sua história de fantasia, sua história de fantasia urbana, sua história de fantasia gótica, colocando que é a história quando a gente pega o vampiro e transforma ele não no antagonista, no protagonista, né? Você vai contar a história pelo ponto de vista dele. Então, como você vê em obras como em autores como Anne Rice, né? Entrevista com o Vampiro, em que o vampiro é o protagonista. Então, assim, é um monstro clássico, ele funciona bem em praticamente qualquer história, né? Então, fora do mainstream, porque nós definitivamente não temos vampiros andando nos dias de hoje, né? Mas você tem o terror, como eu falei, o terror gótico, a fantasia medieval, a fantasia urbana, né? Escolhe o seu gênero e pesquise o seu monstro, né? O que você vai querer falar dele, e vai em frente, né? E eu creio que é isso. Eu sei que é pouco, mas como falei, se eu fosse falar de vampiros, eu podia continuar falando por 1, 2, 3 horas e não ia acabar o tema, e não é essa ideia que a gente tem aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, curte, compartilha com seu amigo escritor que gosta do gênero, né? Que está escrevendo alguma coisa de vampiro. Segue a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, né? Facebook, LinkedIn, Instagram, e até a próxima.